Bom dia, paz do Senhor para os irmãos. Vou deixar uma palavra hoje, né, que fica em Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21 fala: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, e eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, enferma, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Já de início, eu lhe pergunto quem você é no meio dessa multidão, porque quando Jesus chegou neste lugar, diz que passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se uma grande multidão. Quando Jesus chega em algum lugar, sempre se junta uma grande multidão onde ele está, onde há milagre, onde há a presença de Deus, onde dizem: lá vai estar fulano ou ciclano, que fala em nome de Deus, cura em nome de Deus. Muitas pessoas vão nessa direção, nesse lugar, por estarem esperando na promessa de cura, na promessa de ver milagre, na promessa de observar coisas. E nessa multidão, nesse dia, pelo menos 2 pessoas foram abençoadas, porém havia uma grande multidão, mas só 2 receberam um grande milagre. Então, o que a gente pode entender com isso é que primeiro juntou-se uma grande multidão, e não é o fato de ter uma grande multidão que vai trazer uma multidão de milagres. Segunda coisa, oprimiam, cercavam, apertavam a Jesus. A multidão, muita gente se aproxima, muita gente está ao redor de Jesus para o pressionar, para o forçar até mesmo a fazer alguma coisa, na intenção de pressionar, apertar e o constranger
para receber alguma coisa. Não podemos apertar Jesus, pressionar, nem sufocar. Mas aqui a multidão estava aqui não só por milagres. Muitos estavam ali para observar, outros de curiosidade, outros para colher alguma informação, outros para fazer alguma fofoca, outros para falar bem ou mal, mas na sua maioria estavam ali por causa do alvoroço, por causa da multidão, e lhes faltavam algumas coisas que Jesus encontrou, tanto no Jairo quanto nessa mulher, e não encontrou naquela multidão. Todos estavam procurando receber coisas de Jesus, mas Jesus estava esperando receber algo em troca, algo antes de ele liberar um milagre, que era humilhação, reconhecimento, que ele era Deus, que ele podia fazer um milagre. Então, Jairo, ele se aproxima de Jesus, mesmo no meio da multidão, e para ele teve uma facilidade maior porque ele tinha poder. Então ele era um dos principais das sinagogas e isso lhe dava o direito. Aqueles que ouviam abriam um caminho para ele passar. E ele pôde chegar antes ainda da mulher do fluxo de sangue. E ele chega diante de Jesus. E ele vai não pelo seu poder firmado naquilo que ele tem, nem no seu cargo, nem no poder que ele tinha por causa da sua vantagem de ser um mestre dos principais da sinagoga. Mas ele chega diante de Jesus, ele chega e vai ele usa reverência, humildade, e ele demonstra isso, ele chega diante de Deus e ele se humilha, e ele insiste, porque diz, que ele então ele chega diante de Jesus e o que ele faz é prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Então ele se humilhou e ele orou. Aí, nós devemos orar, nós devemos nos humilhar quando chegamos diante de Jesus e esperamos um milagre. E foi o que ele fez, não se importando com o seu cargo, e nem com a multidão, nem com o que iam falar dele, porque ele era uma pessoa respeitada, e não se importando com a multidão, ele chegou e se humilhou diante de Jesus, reconhecendo quem era Jesus, que Jesus era maior do que ele e tinha um poder. E mesmo poder ele tinha para chegar diante de Jesus, rompendo a multidão, mas o poder de cura para sua filha ele não tinha, porque sabia que só estava na mão de Deus e na mão de Jesus. Então ele se humilha e ele pede muito. Duas coisas que nós temos que ter: é se humilhar diante de Deus e insistir, porque ele insistiu muito, dizer que ele rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente e eu te peço que venhas comigo. Então, quando alguém se humilha, quando alguém se humilha, Jesus resolve então ir com ele, porque quando você chegar na presença de Deus e se humilhar e pedir com o coração contrito, então ele vai contigo. Ele não foi na casa de um por um daquela multidão, ele não foi na casa talvez de ninguém naquele dia, e havia muita gente que queria com certeza que ele fosse nas suas casas, mas ele só foi na casa de Jairo, e a Bíblia diz que Jesus o seguiu. Então, quando você chegar na presença de Deus e reconhecer que ele é Deus, e se humilhar e pedir, você não vai voltar para casa sozinho, você não vai voltar para o lugar de onde veio sozinho, você não vai voltar para a situação que estava sozinho, mas agora Jesus, ele vai contigo, ele vai voltar contigo. Então Jairo recebeu esse primeiro milagre, que Jesus, vendo o seu coração, resolveu voltar junto com ele. Então Jairo
vem com um problema, mas ele volta e a solução diz: eu vou te seguir até lá. Jesus, que era a cura, que era a solução para a filha dele, agora resolve dar uma palavra para ele, dizer: tu vais voltar para casa, mas eu vou junto contigo. Então, se você quer que Jesus volte contigo, se você vai atrás dele, vai na direção dele com um problema, se humilhe e peça, e não desista, insista, porque quando Jesus viu o quebrantamento do coração desse homem, ele disse: eu vou contigo. E assim também, vendo aquilo, a multidão também foi de atrás, porque Jesus vai ir, mas os curiosos vão de atrás, os fofoqueiros vão de atrás, aqueles que vão só para ver o que vai acontecer, eles também vão tudo junto. E aquela multidão então segue Jesus e segue a Jairo. Mas antes de que Jairo receba o seu milagre, alguém toma uma atitude que faz Jesus parar até mesmo a caminhada que ele tinha prometido para Jairo. Então chega uma mulher escondida por trás, no meio da multidão, e para não ser vista por ninguém com medo, ela toca na orla de Jesus e ela foi curada naquele momento, porque ela tinha fé. E naquele momento diz que o sangramento parou. No momento que ela tocou Jesus, mesmo se escondendo, não querendo que ninguém a visse, porque imaginava que ia ser repreendida ou até expulsa por aquela multidão. Então, quando ela foi, aí aqui eu acredito que ela não tinha sido totalmente curada, mas o sangue parou pela fé. Então, Jesus pergunta quem me tocou, e essa pergunta é uma pergunta inusitada, não porque Jesus não soubesse o que ia acontecer, mas porque ele queria deixar bem claro para a multidão aquilo que estava acontecendo ali. A intenção dele era mostrar que, apesar de muitos que estavam tocando ali, e o apertando, o oprimindo, exigindo coisas e tudo mais que aquela multidão estava fazendo, aquele contato que a multidão estava tendo com ele era um contato superficial, porque o coração deles não estava quebrantado diante de Deus. Então não poderia haver milagre aonde não houvesse reconhecimento, quebrantamento e humilhação. Então Jesus pergunta quem me tocou, e a multidão toda fica confusa, sem saber o que dizer, porque todos estavam apertando, pressionando e querendo algo de Jesus. Então centenas de pessoas tocaram nele, mas ele disse com essa palavra: alguém me tocou. Ele disse: então, se somente alguém me tocou, então os outros não tinham tocado. Mas o povo e a multidão que estava ali estava pensando que o tocar seria o tocar natural, superficial, mas Jesus estava falando de uma coisa muito maior. Ele não estava olhando para o toque exterior, superficial, mas estava esperando alguém sentir o toque no seu coração e ser quebrantado. Então, a mulher, não tendo para onde fugir, ela confessa, ela chega temendo e tremendo e confessou tudo. Então, ela estava temendo o que poderia acontecer com ela, tremendo porque não sabia a reação de Jesus da multidão. Então, Jesus dá uma resposta para ela que ela não esperava também. Assim, uma pergunta que ele fez: quem me tocou? Ninguém esperava e não foi entendida. Também a resposta dele foi uma resposta diferente, inusitada, que ninguém estava esperando. E Jesus olha para ela e diz: tu veio buscar uma coisa que era a cura por causa de um problema que tu tinha, mas tu não vais voltar vazia, tu vais voltar. Tu veio buscar uma solução, uma coisa, mas tu vai receber pelo menos 4 coisas que tu precisa.
Então, Jesus, lá no versículo 34, estão essas 4 coisas que ela recebeu naquele momento. Jesus olha para ela e diz: filha. A primeira coisa que ela recebeu foi o título de filha de Deus. Jesus estava dizendo: a partir de hoje, tu não vai sair daqui, tu não vai ser mais uma mulher desamparada, sem proteção, sem cuidado, porque a partir de hoje tu recebeste pela tua fé um pai, um protetor, alguém que vai cuidar de ti por toda a tua vida. Então ali ela ganhou primeiramente. Jesus disse: hoje tu tens a partir de hoje tu tens um pai. E a segunda coisa que ela recebeu foi salvação. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Então, a segunda coisa que ela recebeu através da fé foi a salvação, porque diz em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos, mas é mediante a fé. A fé, a salvação é de graça, mas ela recebeu pela fé. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, Jesus, você está recebendo hoje um pai que vai cuidar de ti. Está recebendo hoje salvação pela tua fé. E ele está dizendo também: a tua fé te salvou. Ele diz, continua dizendo: vai em paz. Ela recebeu, a terceira coisa que ela recebeu foi a paz. Ela recebeu o pai, ela recebeu a salvação e ela recebeu no seu coração também a paz, porque ela já tinha perdido. Com tudo que ela tinha gastado, com todo o tempo que tinha sofrido, 12 anos, perdendo dinheiro, perdendo amigos. E eu creio que ela estava sozinha naquele momento. Então ela diz: agora tu não vais sozinho, porque tu vais ter um pai que vai contigo. Tu recebeu a salvação por causa da demonstração da fé, porque tu creu em Jesus Cristo de uma maneira diferente e quebrantou o coração e o recebeu de verdade, não como uma multidão superficialmente. Então tu vai receber um pai, salvação, e ainda vai levar paz. João 14:27 diz: a minha paz vos dou, não como dá o mundo. Então a paz que ela tinha antes, quando ela não estava ainda doente, que tinha dinheiro para pagar médicos, toda aquela paz, ela perdeu. E Jesus está dizendo: hoje tu vai levar uma paz, não aquela que tu tinha antes, mas a que eu vou te dar, que o mundo não tem para dar. E em quarto lugar, ela levou a cura verdadeira e permanente, porque quando Jesus, essa frase ele diz, e ele lhe disse: filha, primeiro, agora ela é filha. Depois ele lhe disse: a tua fé te salvou, agora ela é salva. E ele disse: vai em paz, agora ela tem paz. E ele disse: ser curada deste teu mal. Então quando Jesus diz isso, ele diz permanentemente: esse teu mal vai ser curado, ele não vai voltar. Então ela recebeu um pai, salvação, recebeu paz e recebeu a cura definitiva daquele problema que ela tinha. Porque também Isaías diz 61: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e a curar os quebrantados de coração. Então Jesus curou ela de todas as suas enfermidades, não somente daquele fluxo de sangue, porque no momento que ela tocou em Jesus, o sangue parou, mas não disse que se ela foi curada. Mas quando Jesus liberou uma palavra: e ser curada deste teu mal. Então, se ela já tivesse sido curada permanentemente, Jesus não teria dito de novo, outra vez, dito ser curada desse teu mal. Ele disse porque aquele mal estava estancado naquele momento, mas ela precisava de uma cura definitiva. Então Jesus disse uma palavra e definiu a cura permanente daquele problema dela. E ele ainda falando, quando estava falando essas coisas ainda, chegaram alguns dos principais do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Então, que Jairo, ele tinha chegado primeiro, ele pediu para Jesus primeiro, ele falou com Jesus antes, ele se humilhou antes, e Jesus disse que ia com ele, e ele creu que sua filha ia ser curada.
Porém, antes disso, esta mulher foi curada, recebeu palavra, recebeu renovo, recebeu todos esses presentes de Jesus enquanto sua filha morria. E ele já tinha pedido para Jesus antes que essa mulher aparecesse. Jesus já estava indo em direção à sua casa para curar a sua filha. E então essa mulher vem e atrapalha enquanto Jesus está falando com ela. A filha dele está morrendo. E ainda chega mais alguns para juntar-se com a multidão e dizer: esquece, para dar notícia ruim, para dar notícia de que não adianta mais, de que não tem solução para ele. Então, às vezes a gente pensa que porque nós chegamos primeiro, Jesus tem que fazer na nossa vida primeiro. Mas todas as coisas têm propósito e todas as coisas têm tempo determinado e tem a hora certa na vida de cada um. Esse homem, porém, ele demonstrou ainda uma fé maior, porque ele não acusou Jesus, ele não disse para Jesus, se tu não tivesse parado para curar essa mulher antes, minha filha não ia morrer. Não, ele creu na palavra que Jesus disse que ia com ele. E ainda que a filha dele tivesse morta, e ainda que aqueles homens tivessem vindo, né, na pior hora que eles podiam dizer para ele: tua filha morreu, para tirar a fé, para que ele dissesse: Jesus, não precisa mais ir comigo para casa, não precisa mais tu entrar na minha vida, não precisa tu entrar mais na minha casa, porque o que tinha para acontecer de ruim já aconteceu. Então ele creu que Jesus, mesmo com aquilo que ele não queria que acontecesse, tendo acontecido, ele sabia que Jesus podia ir e mudar aquilo. A morte da sua filha não seria problema para Jesus. Então, ele poderia dizer que a culpa era da mulher, porque atrapalhou o milagre dele. Ele poderia dizer que Jesus esqueceu dele e não deu importância para o pedido dele, e nem para sua súplica, nem para sua oração, porque deixou sua filha morrer enquanto atendia uma mulher. Então, Jesus sabe o que está fazendo, e mesmo que a filha dele estivesse morta, e Jesus está ouvindo. Ele diz que Jesus ouvindo tudo isso. Olha só, o versículo 36 diz: e Jesus tendo ouvido essas palavras. Então, todas aquelas palavras que estão dizendo para te entristecer, para dizer que que tu pediu para Deus já morreu, que é para desistir. Não precisa mais tu buscar ele, não precisa mais tu te humilhar, não precisa mais tu levar ele para tua casa, nem precisa mais de Jesus na tua vida, porque o que tinha para acontecer de ruim já aconteceu. Jesus está ouvindo tudo que estão falando, e ele está dizendo, como disse para Jairo: não temas, crê somente. Então Jesus está dizendo, ainda que as notícias da multidão venham para dizer: olha, Jesus te esqueceu, Jesus não vai fazer aquilo que ele te prometeu, e vem dizer: olha, o que tinha de ruim para acontecer na tua vida já aconteceu, não vai mudar. Aquilo que tu esperava acontecer de bom não deu certo, né? E vem as notícias ruins, vem a pessoa dizer: não busca mais Jesus, deixa ele de lado, não leva ele mais para tua casa, não suplica, não ora, não busca ele mais, porque aquilo que tu pediu para ele já se perdeu. Jesus disse: só faz uma coisa, crê. Não temos, crê somente. Então Jesus falou essa palavra e ele creu nessa palavra, mesmo com sua filha, a notícia de que a filha dele já tinha falecido. E Jesus, como prometeu, ele foi até a casa de Jairo e curou a filha de Jairo. Então, assim como Jesus prometeu para Jairo e cumpriu, mesmo que pelo caminho parou para fazer um milagre na vida de outra pessoa, e ele poderia achar que Jesus abandonou ele, que alguém tomou o seu lugar e recebeu antes dele, que ele merecia antes, porque ele buscou antes, ele começou antes, porque ele pediu antes. Mas a hora dele chegou
do jeito que foi planejado por Deus. Então, às vezes parece que as coisas vão dar tudo errado e a gente não quer mais que Jesus entre na nossa casa, na nossa vida, porque Ele já deixou acontecer aquilo que a gente buscava Ele. Eu vou buscar Ele para que uma coisa ruim não aconteça, para que um milagre aconteça, para que eu seja curado de uma coisa, para que eu receba dele alguma coisa. Mas no caminho, enquanto eu estava buscando, enquanto eu achava que ele ia chegar na minha casa, que ele ia chegar na minha vida, que ele ia chegar no meu problema e resolver, ele parou para resolver o problema de outro, se demorou e o meu problema piorou. E aí não tem mais solução. E as pessoas, algumas pessoas chegam a dizer para ti: para que buscar esse Deus? Aquilo que tu queria não vai acontecer, já é certo. Então, não, Jesus, para ele, não crê no que fala, não crê nas notícias, nas palavras de gente que não tem intimidade com Deus, de gente que não quer se humilhar na presença de Deus, e de gente que quer te dizer para não buscar mais a Ele, para não receber mais Ele na tua casa, na tua vida e no teu coração. Então não dê ouvido para essa gente, ouça apenas o que Jesus falou. E se você buscar Jesus, você não vai receber somente um milagre. Se você buscar de coração contrito, por fé, por crer que Ele é o Filho de Deus, como essa mulher buscou, você vai receber também o que ela recebeu. Não só a cura, mas você vai voltar para casa tendo um pai, vai voltar para casa tendo paz, vai voltar para casa tendo salvação e ainda vai ser curado também de enfermidades, até mesmo naturais. Então, se alguém quiser, receba essa palavra, porque ela vem de Deus e é para a tua vida. Receba Jesus e nunca se canse de buscá-lo. Nunca deixe por causa de conversa, por causa de palavras de outras pessoas que não têm compromisso e nem vida com Deus, dizer para você: desiste, porque não vai dar certo mesmo. Não busca mais Jesus, não busca mais a palavra, não vai na direção dele e não pede para ele ficar na tua vida, porque você se humilhou, você ora, você busca e ele prometeu que ia fazer, prometeu que ia curar, prometeu que ia fazer um milagre, mas ele parou pelo caminho e te esqueceu. Então, nem fala mais com ele, porque aquilo que ele te prometeu não vai mais acontecer. Mas o que Deus, a palavra que Jesus tem é: não temas. Não temas as palavras, não temas as mentiras, não temas intriga, não temas aqueles que querem te entristecer e dizer que Deus não vai cumprir o que Ele tem. Mas crê somente em Deus e você vai receber, assim como a mulher do fluxo de sangue recebeu, todas essas coisas. Apenas busque a Deus com o coração contrito e se humilhe na presença dEle e espere até a hora certa. Essas palavras para os irmãos que quiserem. Bom dia, paz do Senhor para os irmãos. Vou deixar uma palavra hoje, né, que fica em Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21 fala: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, e eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, enferma, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão,
que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Já de início, eu lhe pergunto quem você é no meio dessa multidão, porque quando Jesus chegou neste lugar, diz que passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se uma grande multidão. Quando Jesus chega em algum lugar, sempre se junta uma grande multidão onde ele está, onde há milagre, onde há a presença de Deus, onde dizem: lá vai estar fulano ou ciclano, que fala em nome de Deus, cura em nome de Deus. Muitas pessoas vão nessa direção, nesse lugar, por estarem esperando na promessa de cura, na promessa de ver milagre, na promessa de observar coisas. E nessa multidão, nesse dia, pelo menos 2 pessoas foram abençoadas, porém havia uma grande multidão, mas só 2 receberam um grande milagre. Então, o que a gente pode entender com isso é que primeiro juntou-se uma grande multidão. E não é o fato de ter uma grande multidão que vai trazer uma multidão de milagres. Segunda coisa, oprimiam, cercavam, apertavam a Jesus. A multidão, muita gente se aproxima, muita gente está ao redor de Jesus para o pressionar, para o forçar, até mesmo fazer alguma coisa, na intenção de pressionar, apertar e o constranger para receber alguma coisa. Não podemos apertar Jesus, pressionar, nem sufocar. Mas aqui a multidão estava aqui não só por milagres. Muitos estavam ali para observar, outros de curiosidade, outros para colher alguma informação, outros para fazer alguma fofoca, outros para falar bem ou mal, mas na sua maioria estavam ali por causa do alvoroço, por causa da multidão, e lhes faltavam algumas coisas que Jesus encontrou, tanto no Jairo quanto nessa mulher, e não encontrou naquela multidão. Todos estavam procurando receber coisas de Jesus, mas Jesus estava esperando receber algo em troca, algo antes de ele liberar um milagre, que era humilhação, reconhecimento que ele era Deus, que ele podia fazer um milagre.
Então, Jairo, ele se aproxima de Jesus, mesmo no meio da multidão, e para ele teve uma facilidade maior porque ele tinha poder. Então, ele era um dos principais das sinagogas e isso lhe dava o direito. Aqueles que ouviam abriam um caminho para ele passar. Ele pôde chegar antes ainda da mulher do fluxo de sangue. E ele chega diante de Jesus. E ele vai não pelo seu poder firmado naquilo que ele tem, nem no seu cargo, nem no poder que ele tinha por causa da sua vantagem de ser um mestre dos principais da sinagoga. Mas ele chega diante de Jesus, ele chega e vai ele usa reverência, humildade, e ele demonstra isso, ele chega diante de Deus e ele se humilha, e ele insiste, porque diz, que ele então ele chega diante de Jesus e o que ele faz é prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Então ele se humilhou e ele orou. Aí, nós devemos orar, nós devemos nos humilhar quando chegamos diante de Jesus, esperamos um milagre. E foi o que ele fez, não se importando com o seu cargo, e nem com a multidão, nem com o que iam falar dele, porque ele era uma pessoa respeitada, e não se importando com a multidão, ele chegou e se humilhou diante de Jesus, reconhecendo quem era Jesus, que Jesus era maior do que ele e tinha um poder. E mesmo poder ele tinha para chegar diante de Jesus, rompendo a multidão, mas o poder de cura para sua filha ele não tinha, porque sabia que só estava na mão de Deus e na mão de Jesus. Então ele se humilha e ele pede muito. Duas coisas que nós temos que ter: é se humilhar diante de Deus e insistir, porque ele insistiu muito, dizer que ele rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente e eu te peço que venhas comigo. Então, quando alguém se humilha, quando alguém se humilha, Jesus resolve então ir com ele, porque quando você chegar na presença de Deus e se humilhar e pedir com o coração contrito, então ele vai contigo. Ele não foi na casa de um por um daquela multidão, ele não foi na casa talvez de ninguém naquele dia, e havia muita gente que queria com certeza que ele fosse nas suas casas, mas ele só foi na casa de Jairo, e a Bíblia diz que Jesus o seguiu. Então, quando você chegar na presença de Deus, reconhecer que ele é Deus e se humilhar e pedir, você não vai voltar para casa sozinho, você não vai voltar para o lugar de onde veio sozinho, você não vai voltar para a situação que estava sozinho, mas agora Jesus, ele vai contigo, ele vai voltar contigo. Então o Jairo recebeu esse primeiro milagre, que Jesus, vendo o seu coração, resolveu voltar junto com ele. Então Jairo vem com problema, mas ele volta, e a solução diz: eu vou te seguir até lá. Jesus, que era a cura, que era a solução para a filha dele, agora resolve dar uma palavra para ele, dizer: tu vais voltar para casa, mas eu vou junto contigo. Então, se você quer que Jesus volte contigo, se você vai atrás dele, vai na direção dele com um problema, se humilhe e peça, e não desista, insista, porque quando Jesus viu o quebrantamento do coração desse homem, ele disse: eu vou contigo. E assim também, vendo aquilo, a multidão também foi de atrás, porque Jesus vai ir, mas os curiosos vão de atrás, os fofoqueiros vão de atrás, aqueles que vão só para ver o que vai acontecer, eles também vão tudo junto. E aquela multidão então segue Jesus e segue a Jairo. Mas antes